extrajudicial, ele envolve muito mais assunto, muito mais temas, né? E, enfim, mas o que eu quero falar é que aqui, hoje, eu vou ensinar uma parte do método que eu criei, de um passo a passo que eu utilizo, né, e que eu formei ao longo desses anos como tabeliã, para que todo esse caminho se torne mais fácil, né? E isso aqui vai servir tanto para tabeliães, outros colegas, porque tem muitos colegas também que me procuram para a gente trocar uma ideia, tirar uma dúvida. Escreventes, porque eu sei que muitos escreventes querem começar nessa área do inventário extrajudicial e muitas vezes tem um pouco de insegurança por conta do desconhecimento de algumas normas de direito sucessório. Advogados, a gente sabe que hoje o inventário extrajudicial e o direito sucessório como um todo, ele é muito atrativo para a área da advocacia, né? Pelo retorno rápido, porque no judiciário é um procedimento que demora anos, então não vai ser direcionado só para um tipo para uma profissão, né? Então a gente está falando aqui de tabeliães, a gente está falando aqui de advogados, a gente está falando de escreventes, a gente está falando de eventuais registradores de imóveis. Por quê? Porque a gente sabe que o desfecho do inventário extrajudicial é lá no registro de imóveis, né? 95% dos inventários envolvem imóvel. Envolve um bem imóvel deixado pelo autor da herança, pelo falecido. E isso tem que ser registrado. Então, para que também colegas tenham segurança na hora de fazer esse registro, né? E conferir toda a escritura, enfim. E aí, inclusive, corretores de imóveis. Muitos corretores de imóveis nos acompanham e tem dúvidas na hora de passar para o seu cliente, né? Então, doutora, o imóvel que eu estou negociando, que eu estou vendendo, é objeto de um inventário que ainda não foi resolvido, que ainda não foi lavrado, que ainda não foi registrado. O imóvel ainda está no nome do falecido. Como que eu faço para regularizar essa situação e conseguir vender o imóvel que já está sendo objeto de negociação? Para isso, o corretor de imóveis também vai precisar ter uma noção de direito sucessório, uma noção do inventário extrajudicial, porque o cliente que está do outro lado, ele vai fazer perguntas, o cliente vai querer saber qual é a solução que pode ser dada para aquele caso concreto. E isso aí é bom que você tenha na ponta da língua, né? Para que você passe segurança, autoridade, confiança para o seu cliente e ele não vai procurar outra pessoa, né? Enfim, eu sei que parece, o que eu tô falando para vocês, parece que é algo bom demais, uma coisa super fácil de conquistar. Se eu estivesse no lugar de vocês, talvez eu pensaria a mesma coisa, talvez eu acharia que essa transformação seria improvável, que seria difícil de acontecer, mas eu falo porque eu vivi essa transformação. Eu também um dia tive muitas dificuldades na prática, na teoria, e foi isso que me levou a estudar o suficiente para fazer montar esse método, esse passo a passo que hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes disso, eu queria mostrar um pouco das pessoas dos testemunhos das pessoas que consomem o meu conteúdo, dos testemunhos das pessoas que assistem às minhas lives. Muita gente nova entrou no meu Instagram esses últimos dias, então talvez não tenha tido tempo de assimilar todo o conteúdo que tem ali no Instagram, que eu produzo constantemente, mas esses testemunhos que eu trouxe para vocês hoje já demonstram um pouco do que as pessoas acham da qualidade do conteúdo que eu produzo, das nossas lives, das caixinhas de perguntas que eu abro com as respostas, enfim. Então, é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio tentar mostrar para vocês que é possível sim aprender sobre inventário extrajudicial, é possível sim se tornar uma referência na área e é possível sim saber as principais regras de direito sucessório que a gente precisa para aplicar nesse inventário. Então, vamos lá que eu vou compartilhar alguns desses testemunhos, tá?
advocacia extrajudicial, em razão da grande demanda que apareceu em nosso escritório. Porém, vejo muita dificuldade de padronização dos cartórios em realizar os procedimentos. Cada tabelionato segue uma rotina própria, uma regra própria. Você dominar todos os conhecimentos, né? Então você tem que focar em algo que você quer se tornar uma referência e aprofundar seus estudos. Eu, um dia, também já fui uma tabeliã que me surgiam muitas dúvidas. Então eu auxilio colegas que me procuram, isso não é problema nenhum. Só que a gente precisa dar um passo para frente, né? E esse passo começa com o reconhecimento dessa situação, de que hoje eu estou no ponto A e eu quero avançar para o ponto B. Então eu só vou conseguir fazer esse movimento se eu reconhecer que hoje eu preciso, né, me aprofundar, eu preciso de auxílio, enfim. Então obrigada, André, pelo seu... Tem ali no Instagram gratuito, consuma, porque a gente já tem várias lives sobre diversos assuntos que envolvem o inventário extrajudicial. A gente já falou um pouco sobre a sucessão do companheiro, a gente já falou sobre o Instituto da Deserdação, da Indignidade, a gente já falou sobre sucessão dos colaterais, enfim, tem muita coisa boa ali que vale a pena você tirar um tempinho do seu dia para você ver. Vamos seguir aqui. Jacques, promotor de justiça de Patos de Minas, Minas Gerais, mandou: Fernanda, acho você dotada de uma imensa cultura jurídica na sua área, uma pessoa com QE e QI elevadíssimos, um exemplo de pessoa que cresceu com base no trabalho duro, linda e uma doçura de mulher, seu conteúdo em todas as suas manifestações é de elevadíssima qualidade. Obrigada, Jacques, eu fico lisonjeada com o seu testemunho. E é mais uma prova, o Jacques é promotor de justiça, então ele é mais uma prova de que o nosso conteúdo, ele vale para diversas áreas. Quantas pessoas não faleceram nessa pandemia? Quantos você não conhece que teve alguém que perdeu um ente querido na família? Então, todas essas pessoas necessariamente vão ser obrigadas a fazer o inventário daquela pessoa. Seja para dizer que os bens que ela deixaram foram esses e a partilha vai acontecer dessa forma, seja para dizer que não deixaram bens e, portanto, tem que fazer um inventário negativo, para que futuramente eventuais credores, quando venham questionar essa herança, não queiram ingressar no patrimônio dos herdeiros, achando que eles receberam alguma coisa de herança, tá? Vamos lá continuar com os testemunhas. Ivonete, incrível, é raro encontrar uma pessoa como você que compartilha seu conhecimento. Eu trabalhei 15 anos no tabelionato de notas e sou apaixonada pelo direito notarial e seu conteúdo é muito esclarecedor. Estou amando todas as passagens, aprendi muito com você, obrigada. Eu agradeço, Ivonete. É muito legal saber que mesmo pessoas que trabalham na área acompanham o nosso Instagram, consomem o nosso conteúdo, porque significa que ele está sendo útil, né? Então, é para isso que a gente fez o Instagram. E eu vou já contar um pouco da história de como surgiu tudo,
para que vocês entendam. E por fim, a Kátia Coelho, que é registradora substituta, também no interior do Paraná, mandou: você é muito querida e cresceu bastante como tabeliã. Acompanho sempre os stories, pois o que você responde ou comenta sempre coincide com alguma dúvida ou casos já vividos no registro de imóveis. Percebo que os amigos tabeliães da região se preocupam muito em lavrar o ato, mas acabam deixando as buchas na mão do registrador. Temos inúmeros casos com problemas de registro de pactos antinupciais, estado civil alterado, onde o bem se comunicava e simplesmente somem com o ex. Tenho certeza que esse treinamento será muito esclarecedor, pois a sua linguagem é clara e precisa. Uma pessoa que admiro muito como mulher, mãe e profissional. Beijos no coração. Muito obrigada, Kátia, pelo seu testemunho. Eu fico lisonjeada vindo de uma registradora substituta, porque é a destinatária final do nosso trabalho, né? Então, de fato, tem algumas coisas que acontecem que são institutos básicos e que, se a gente não prestar atenção, se a gente não se atentar, a gente corre o risco sim de errar, né? Então, por isso que é importante que a gente fale alguma coisa aqui hoje sobre esses institutos. Mudou o slide aí, né, Henrique? Posso continuar? Gente, eu trouxe aqui um pouco de duas reportagens, na verdade, que vão demonstrar o quanto a hora é agora. O quanto nós temos oportunidade para investir nesse ramo do inventário extrajudicial. Quanto nós temos que aprofundar nossos estudos no direito sucessório, tá? Por que eu tô falando isso? Primeiro, eu quero que vocês saibam que para que você aprenda a atuar no inventário extrajudicial, para que você passe a aumentar seus rendimentos com isso, e isso serve para todas as profissões que eu comentei aqui, seja advogado, né, onde os honorários vocês recebem muito mais rápido do que receberia no judiciário, porque lá o inventário dura anos para ser concluído, seja os escreventes, seja tabeliães, porque hoje eu acho que o inventário extrajudicial é o ato mais rentável, né, porque é difícil a gente fazer uma compra e venda de imóvel envolvendo muitos imóveis. Geralmente envolve 2 ou 3 imóveis, é um apartamento e uma vaga, um apartamento e 2 vagas. Quem trabalha na área sabe o que eu estou falando. Mas inventário extrajudicial, é comum que a gente pegue um inventário com vários bens imóveis e não precisa que o falecido tenha um patrimônio fora do comum. Por quê? Porque cada bem que ele deixar, inclusive os móveis, são considerados bens. Então, a gente faz o cálculo da escritura em cima desse valor de cada bem. Então, ele pode ter deixado uma casa, um carro, valores em conta, uma moto, aí já foram 4 bens, né? Então, ações na bolsa, aí já foram 5 bens, cotas em alguma empresa, né? Cotas societárias. Então, a gente vê a quantidade de bens que a gente pode levar em consideração na hora de um inventário extrajudicial. E então, até para quem atua na área, tabeliães e escreventes, é importante que a gente aprenda sim sobre isso, para que a gente consiga atender esses clientes e aumentar nosso leque de clientes que nos procuram e que tem segurança no que a gente fala, claro, né? Então, só que assim, para que isso aconteça, e eu vejo que muitas pessoas me procuraram e me procuram ultimamente para dizer que tem dificuldade com isso, não acha a doutrina ou a doutrina muito prolixa para estudo, ou não acha doutrina que traga a prática, né, notarial nesse tema, significa que para que você mude, você tem que fazer algo diferente. Do jeito que está, você não pode continuar. Você tem que mudar a estratégia. Então, se desse jeito que está acontecendo, se desse jeito que você já vem atuando há alguns meses ou anos, a depender de cada caso, não está dando certo, você continua inseguro,
você continua perdendo clientes, você continua cometendo algumas falhas ou erros que podem trazer responsabilidades grandes, então pare e vamos mudar de estratégia. Vamos começar de um jeito certo, de um jeito que você vai chegar no final e vai dormir com a consciência tranquila, sem medo de que tenha feito alguma coisa de errado, vai responder prontamente o seu cliente, com segurança, com assertiva, porque isso é também uma das coisas que me reportam demais, insegurança de dar a solução correta para o caso, sabe? Enfim, se você fica inseguro, você passa isso para o seu cliente. E o seu cliente acaba percebendo e indo atrás de outra pessoa que passe uma segurança para ele e que ele confie, né? E isso é natural que quando a gente não tenha domínio sobre um assunto, a gente fique inseguro e demonstre isso. Mas enfim, primeiro eu vou te mostrar a oportunidade que nós temos nas mãos para que a gente siga aqui. A primeira reportagem que eu trouxe é uma reportagem de setembro de 2021, da Época Negócios, e diz: busca por inventário aumenta 44% na pandemia, aponta o levantamento dos cartórios. Esses dados aqui são dados do Colégio Notarial do Brasil, Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. E ele diz o seguinte, que a busca por inventários em cartórios aumentou 44% entre os meses de março e setembro de 2020, comparado com o ano anterior. O Brasil passou de 10 mil processos de partilha em março para 14.366 em setembro, tá? O maior número mensal já registrado. E chegou a 80.605 inventários no período. A modalidade extrajudicial é muito procurada. Eles falam na reportagem que o que atrai a população? Primeiro, em razão da rapidez, porque dura em média o inventário extrajudicial entre 1 e 2 meses, o que levaria anos no judiciário, e trazem números de alguns estados. Por exemplo, em São Paulo, os cartórios paulistas registraram 6.074 inventários, seguidos do Paraná. Aqui no nosso estado, foram 1.692 inventários. Minas Gerais com 1.508, Rio Grande do Sul com 1.442 e Santa Catarina com 1.001 inventário. Então, a soma dos 5 estados totalizam 11.717 atos, que representam 81% do total nacional no mês. Então, gente, isso é um dos fatores que tiveram um impacto grande no aumento de inventário. Qual foi? O número de óbitos na pandemia. Então, a gente viu o quanto de gente, infelizmente, veio a óbito na pandemia e teve que fazer o inventário. Outro fator que a reportagem traz é o ITCMD. Por quê? Porque a gente sabe que os estados, em razão da baixa arrecadação, eles já estão fazendo movimentos para aumentar a alíquota do ITCMD. Então, eles estão verificando esse movimento, esse aumento do inventário, e estão começando a se movimentar com projetos de leis para que aumentem a alíquota, né? Vocês sabem que o imposto de transmissão causa mortes, varia de estado para estado, e eles já estão pensando em aumentar por conta do aumento do número de inventários. Outra coisa que eu ia falar para vocês, a população, ela tem que ficar atenta a isso, para que façam o inventário o quanto antes de eventuais aumentos de alíquota de TCMD, e para que cuidem com o prazo de 2 meses previstos no CPC, que alguns estados observam e aplicam multa para aquelas pessoas que não fazem o inventário. Ah, doutora, como que eu vou saber isso? Se o meu estado aplica multa ou não? Você tem que verificar na legislação de TCMD do seu estado, tá? Então, esses dois fatores são importantes agora para a gente comentar. A outra reportagem que eu trouxe foi do jornal Valor Econômico, que fala: cartórios registram números recordes de divórcio e inventários. Daí eu trouxe uma tabelinha ali para vocês, mostrando o quanto intensificou. Na reportagem ele fala também de divórcio, né? Mas a gente vai focar aqui no inventário. Olha aí a linha azul, tá dando para ver bem a linha azul ali, Henrique? Tá, né? Tô com uma equipe aqui, gente, que tá me auxiliando. Olha a linha azul. Parte desde 2007,
que foi quando a lei 11.441 foi aprovada e entrou em vigor, que é a que autoriza o inventário extrajudicial, até o ano de 2021. Então, olhem o salto que deu de 2020 para 2021. Isso, os especialistas acreditam, claro, grande parte disso, a pandemia, mas também eles trazem um outro fator para esse aumento, a popularização da lei. Então, eles falam assim, muita gente ainda não sabe da possibilidade de fazer o inventário no cartório. Muitas vezes as pessoas procuram os advogados para entrar na justiça. E aí é que vem o nosso trabalho de formiguinha para que a gente comece a o quê? Divulgar isso, para que a gente mostre para as pessoas que é possível fazer no cartório, para que a gente explique isso para elas. A gente precisa saber dos requisitos de um inventário extrajudicial, a gente precisa saber que o inventário extrajudicial ele só pode acontecer se houver pessoas maiores envolvidas, os herdeiros e a viúva forem maiores, forem capazes, porque muita gente, não confundam maioridade com capacidade. Tem muita gente que é maior, mas é incapaz. Então, não são sinônimos, né, essas palavras. Então, tem que ser maior, tem que ser capaz, todo mundo tem que estar concorde. Se alguém não concordar com aquela partilha, não pode ser feito no cartório, tem que ir para o judiciário. E não podem ter menores, né? Tá, doutora, mas tem um menor que tem 16 anos, nós podemos emancipá-lo para poder conseguir fazer o inventário em cartório? Pode. Então, só você sabendo, estudando e sabendo isso, você pode já dar uma solução para o seu cliente que possa ter esse caso. Outro requisito, a presença de advogado. Então, isso já é um ponto forte para os advogados observarem. Não é possível fazer um inventário extrajudicial, o inventário em cartório, sem a presença do advogado. Então, também pensando nisso, a gente já organizou um modelo de requerimento a ser dado a entrada no cartório, que a gente entrega aos advogados para que facilite tudo que ele precisa saber ali na hora de dar a entrada na escritura de inventário. Mas isso eu vou falar no final, tá? Enfim, então o falecido não pode ter deixado o testamento. Se ele deixou o testamento, aí a gente precisa fazer o procedimento de registro e autorização do juízo extrajudicial, do juízo competente, para que a gente consiga fazer esse inventário em cartório. E isso também é uma decisão recente, que está num dos módulos do nosso curso, porque tem estados que já regulamentaram isso, tem estados que não regulamentou, alguns estados ainda não regulamentaram ainda. Então, tudo isso são observações que você só vai saber estudando. Só vai saber, na prática não adianta. Na prática o que eu vejo assim, que muitas pessoas querem ir fazendo na prática, do jeito que dá, vai aprendendo no dia. E o inventário é um ato que traz extrema responsabilidade. Uma renúncia feita de maneira errada, uma partilha feita de uma maneira equivocada, pode trazer um prejuízo absurdo, tá? Então, por isso o cuidado de fazer corretamente. E conferir, né? Então, não basta você saber fazer, você tem que saber conferir também. Se tratando de advogado, por exemplo, conferir a escritura que o tabelionato fez. Porque todo mundo é humano, né? Então, pode passar alguma coisa errada, sim. E é muito bom quando os dois lados se unem e conseguem fazer um ato perfeito, legal, e os dois conseguem entender aquele ato, né? Enfim, vamos voltar aqui. Outro ponto que também a população leva em consideração na hora de optar pelo inventário extrajudicial é que o tempo do inventário extrajudicial, por ser menor, ele acaba sendo de um valor menor para o cliente. Porque imagina aquele patrimônio, objeto de inventário judicial, parado 5 anos que seja no judiciário. Quanto que aquilo ali não vai significar de prejuízo para aquela família, né? Que poderia já ter vendido bem, ter alocado recurso em outro lugar. Enfim, então, não só a popularização da legislação, não só o aumento no número de óbitos da pandemia, mas também o custo final do inventário extrajudicial atrai
a população para isso. E isso é importante que vocês saibam, para que isso seja fundamento, seja argumento, para que você convença o seu cliente a vir para o extrajudicial, né? Porque eu já ouvi advogadas conversando comigo, dizendo, doutora, eu quero fazer no extrajudicial, mas o meu cliente fica desconfiado, o meu cliente... E eu não tenho argumentos para debater com ele. Então, pronto. Então, agora você já tem alguns argumentos e consegue demonstrar o quanto de benefício tem o extrajudicial em cima do judiciário, né? Então, vamos lá. Passar aqui. E aí, nesse ano de 2022, saiu essa reportagem dizendo que já foram feitos até o final do ano passado 226 mil inventários no Brasil, né? Então, olhem a quantidade, né? E aí, gente, observando essa... Luto, consegue botar um copo d'água para mim? Eu quero pedir um pouco de desculpas aqui para vocês, porque grávida fica ofegante, gente. E aí, a gente fala, mas às vezes cansa um pouco. Henrique, você está acompanhando aí o pessoal? Eu queria pedir também para vocês que surgiu alguma dúvida até aqui, mandem ali, que o Henrique está olhando o nosso Instagram, para eventualmente eu responder algumas dúvidas que surgirem, né, no meio do caminho. E aí, à medida que o pessoal for comentando, Henrique, vai me passando aí, tá? Então, vamos lá. Mas aí surge a dúvida, como transformar essas pessoas em clientes, né? Como que todas as nossas profissões, essas profissões que eu já falei, que tem relação direta com o inventário extrajudicial, conseguem transformar esses clientes, essas pessoas em clientes, conseguem a atenção desses clientes. Então, é justamente isso que eu quero demonstrar para vocês, né? Por quê? Porque você sabendo o que você está fazendo, você passa isso para outra pessoa. Imagina que o cliente faça uma pergunta e você não saiba alguma regra de direito sucessório e você fale assim, olha, vou dar uma estudada e eu te retorno com isso. Ou, olha, eu vou conversar com o escrevente e eu te dou uma resposta se é possível. Nesse momento, você já transferiu a sua autoridade para outra pessoa. Nesse momento, o cliente já fala, nossa, ele não sabe me informar. E para quem vive nesse mundo, sabe que num 1 minuto de atraso... Entendi. Ah, tá. Vai anotando aqui no final. 1 minuto de atraso na resposta do cliente, esse cliente já vai procurar outro advogado, já vai procurar outro tabelião, já vai procurar outro escrevente, né? Então, por isso que a gente precisa ter algumas informações na ponta da língua, para que a gente não corra o risco de perder esse cliente e, pelo contrário, fidelizar. Que a pessoa tendo segurança no teu conhecimento, a pessoa tendo segurança no teu trabalho, ela vai querer fazer todos os outros atos com você, né? Então, por isso a importância de estudar sobre o assunto, né? E não ir aprendendo no dia a dia, na marra, como a gente fala, na prática, enfim. E não pensem, gente, que eu não passei por isso, eu sou igual a você. Eu tive as minhas dificuldades, eu não sei se todo mundo já sabe, mas eu fui delegada de polícia alguns anos atrás e comecei a estudar para concurso de cartório, enfim. E eu queria muito aprender direito notarial, o inventário extrajudicial, mas no concurso de cartório, quem já estudou para concurso de cartório sabe, quem está me acompanhando, que a gente não vê só um assunto, a gente vê acho que mais de 10 ou 15 matérias, né, que são pedidas no concurso. É direito tributário, é direito constitucional, é direito penal, é processo penal, é civil, é processo civil, enfim. Então não tem como você vai ler a teoria, vai estudar, vai focar para passar nas fases, que são acho que 4 ou 5 fases, e aí depois você passou, aí você é titular de um cartório. E aí, mas como é que é a prática? E isso eu acho que vale para todas as profissões, né? Porque quando eu fui delegada, eu também passei no concurso para delegada, e quando eu entrei dentro de uma delegacia, a gente fica com aquela insegurança de, tá, e como que eu faço na prática, né? E a gente vai aprendendo com o tempo, se dedicando, estudando, aprofundando. Pois bem,
Aí eu encontrei uma maneira de mudar essa situação e resolver o meu problema, né? E agora eu quero dividir com vocês. Por quê? Porque me ajudou e eu acho que isso vai ajudar. Até pouco tempo atrás, esse não era o meu intuito. Como eu falei, eu já comentei algumas vezes, essa chave virou quando eu vim para o Instagram. Veio a pandemia, muita gente ficou trancada em casa e eu vi a necessidade de eu começar então a expor os nossos atos, a explicar alguns institutos do direito notarial pelas mídias sociais, já que as pessoas pararam de circular, pararam de, né, enfim. E isso me deu um retorno gigante, porque muitas pessoas passaram a me acompanhar, muitas pessoas passaram a se interessar pelo que eu estava falando ali e foi surpreendente para mim. Por quê? Porque eu vi que não era um assunto que só me interessava, pelo contrário, interessava muita gente, já que o direito notarial participa de vários momentos da vida da pessoa, né? E eu já fui professora, não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás eu fui professora da Universidade Federal do Amazonas, ministrei aula de direito empresarial e direito administrativo lá, e então eu pensei, nossa, se as pessoas estão pedindo, estão me procurando para isso, perguntando se eu tinha cursos, se eu dava aulas, se tinha material, enfim, aí eu fui diante de tantas solicitações que isso virou para mim, né? Por quê? Porque até então eu não me interessava muito por isso, porque eu precisava, como que eu posso dizer, meu sucesso profissional eu já tinha atingido, né? A minha aspiração enquanto profissional era chegar numa capital. Para quem foi delegada de polícia 5 anos no interior do Amazonas, eu só queria morar numa capital. Então, e quando eu consegui passar num concurso em que eu assumi um cartório de uma capital, que para mim é uma das melhores capitais do Brasil, eu já estava feliz e satisfeita, eu não precisava, mas né, eu tinha que focar no nosso dia a dia aqui, padronização de procedimentos e etc. Mas eu já tinha atingido meu sucesso profissional, que é esse, eu não precisava, porque eu sei que quando a gente pensa em dar aula, isso toma tempo, isso exige dedicação, e do jeito que eu sou perfeccionista, então eu gosto de fazer as coisas e as pessoas terem um proveito, tirar o melhor proveito daquilo. Mas enfim, só que aí quando veio a pandemia e eu ingressei nas mídias sociais, o meu propósito mudou, porque eu falei, agora eu já tô com eu já tô no meu sucesso profissional, já cheguei onde eu queria chegar, e já tenho um conforto financeiro. Agora eu posso me dedicar um pouco ao meu propósito, né? E qual é o meu propósito? Desde antes de eu ser delegada, eu sempre gostei de dar aula. E isso é engraçado, porque vem de colégio. As minhas colegas de colégio, que não estudavam nada antes da prova, chegavam minutos antes da prova e falavam, Fernanda, o que é a prova de hoje? E eu dava uma mini aula para elas ali, minutos antes, e elas às vezes tiravam nota maior que a minha, porque diziam que eu ensinava fácil, enfim. E é uma característica que eu também vejo as pessoas me falando hoje, né? Que tem uma linguagem mais simples, que explica alguns institutos juridiquês, enfim, a gente tem que saber que não é todo mundo que nos acompanha que é da área, né? Muita gente ali é leigo, mas quer saber, quer entender. Doutora, se meu marido morrer, eu tenho direito, etc. Enfim, então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que eu não quero que ninguém viva do inventário da esperança. Tipo, faz o ato e reza pra não dar problema. Não, você tem um método de fazer, você tem uma sequência para fazer, você tem um passo a passo, você tem documentos corretos para tirar e outros documentos que você não precisa perder tempo correndo atrás deles, tá? E pensando nisso foi que eu pensei assim, mas nesse webinário o que eu posso trazer? E eu vi que nas minhas últimas semanas de postagem, o principal erro, as principais dúvidas das pessoas giram em torno de sucessão de cônjuge
de sucessão do companheiro, concorrência com herdeiro, quando que herda, quando que não herda, e foi isso então que eu trouxe aqui para conversar hoje com vocês. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa parte da concorrência do companheiro e do cônjuge, e aí na sequência a gente explica um pouco como que vai funcionar na prática, tá? O artigo de lei que vai nortear a nossa aula de hoje é o artigo 1829 do Código Civil. Só tomar uma água, gente. Como é que tá aí, Henrique? Certo. Tem uma pergunta. Então vamos lá. E ele diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Ao cônjuge sobrevivente. E 4. Aos colaterais. Gente, isso aqui se chama ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação, ordem que as pessoas vão ser chamadas a suceder. Vocação hereditária, ordem de vocação hereditária, ordem que as pessoas vão ser chamadas a receber a herança. Quem serão os primeiros a serem chamados, terão direito sobre aquela herança? Os descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos. Se existirem descendentes, que são os herdeiros de primeira classe, os ascendentes nem vão ter acesso à herança, que está no inciso 2. Quem são os ascendentes? Pai, avô, bisavô e vai. Tudo bem. Se existir descendente, que são os filhos, netos, bisnetos, e também existe cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí a gente vai falar de uma coisa chamada concorrência. Significa o quê? Que o cônjuge entra para concorrer com aqueles filhos. Concorrência entre cônjuge e descendente significa isso. Num primeiro momento, os filhos recebem, mas esse falecido deixou cônjuge vivo ou companheiro vivo? E aí nessa hora do companheiro, é importante a gente falar assim: mas doutora, só tem cônjuge ali nesse artigo de lei. Por que a senhora está falando de companheiro, que é a união estável? Porque recentemente o STF julgou um recurso extraordinário e nesse recurso extraordinário ele decidiu que o artigo 1790 do Código Civil é inconstitucional. E o que dizia esse artigo 1790? Ele falava de uma sucessão do companheiro. Então eram regras específicas para o companheiro. Para vocês terem uma ideia, o companheiro, ele, por esse artigo 1790, da época que era válido, o companheiro, ele ia ter direito à herança depois dos colaterais. Então vinha descendente do falecido, vinha ascendente, vinha colaterais, ou seja, irmãos, tios, sobrinhos, sobrinho neto, tio avô. Ah, não existe ninguém, aí vai para o companheiro. Ele era herdeiro de quarta classe. E aí esse recurso extraordinário chegou lá no STF, o STF falou: mas se a Constituição ela prevê igualdade entre as famílias, por que existe essa diferença? Esse artigo está ferindo a Constituição. A Constituição não faz diferença entre a família ser constituída por meio de casamento ou por meio de união estável. Família é família. E aí, eles falaram assim: não, então esse artigo do Código Civil, ele está indo de encontro à Constituição Federal e, portanto, ele é inconstitucional. O que aconteceu? Declararam aquele artigo inconstitucional e disseram que agora o que vai vigorar para a ordem de sucessão, ordem de vocação hereditária do companheiro é esse artigo que a gente está vendo aqui, o 1829. Portanto, onde a gente lê
cônjuge, leia-se também companheiro, tá? E isso é uma das nossas aulas que a gente tem no nosso curso, só sobre a história toda envolvendo o companheiro, porque, gente, é grande. Antes do Código Civil, regulamentavam a sucessão do companheiro 2 leis federais. Depois veio o Código Civil e revogou em algumas partes essas 2 leis federais. Aí depois veio essa decisão em sede de recurso extraordinário do STF. E aí, essa decisão teve modulação de efeitos dessa sentença, que diz o seguinte: essa decisão vai ser aplicada aos casos de companheiros que ainda não tiveram trânsito em julgado da partilha, lá no judiciário, e aos casos de companheiros que ainda não tiveram a escritura pública lavrada. Ou seja, é complexo. Vai precisar ver a aula inteira do companheiro para a gente entender, porque vai dar ensejo a situações diferentes para o mesmo caso. Se vocês forem pensar que 2 amigos que mantinham união estável com as suas companheiras saíram para viajar e morreram, na volta, os companheiros ficaram sabendo da morte e uma decidiu fazer o inventário já. Resolveu fazer o inventário e tal. Isso vamos supor que seja em 2016, porque o julgado foi em 2017, se não me engano. Obedeceu a regra do 1790. A outra que falou, não, eu vou viver meu luto primeiro, depois eu vou fazer o inventário. Aí veio a decisão do recurso extraordinário, obedeceu a regra do 1829. Então, assim, para você ver como é complexo. E tem várias outras questões que envolvem, que isso a gente vê numa das aulas que a gente dá lá. Tá, e aí voltando. Portanto, agora vocês têm que ler aqui, cônjuge e companheiro, tá? 1829, porque em razão dessa decisão do STF, do recurso extraordinário. Segunda coisa que a gente tem que falar. Surgiu alguma dúvida aí, Henrique? A pergunta que foi feita foi quanto tempo leva para finalizar um inventário extrajudicial? A média de tempo que leva para concluir o inventário extrajudicial é de 1 a 2 meses. Só que a gente já teve inventário extrajudicial em cartório em 10 dias, em 1 semana. Tudo depende da documentação, porque se o advogado já traz a documentação redonda e o ITCMD, né, se foi recolhido de uma maneira correta, é só lavrar. Todo mundo assina e pronto, vai para registro. Então vai variar muito da documentação. Por quê? Porque a gente vai precisar tirar certidão dos herdeiros, certidão do falecido, certidão de inexistência de testamento. Aí achou um testamento em algum lugar do Brasil. Porque tem uma central nacional de testamento que nós, tabeliães, somos obrigados a informar mensalmente todos os testamentos que a gente faz. Então, por exemplo, fiz um testamento ontem. Vai chegar o dia lá que a gente precisa informar, eu tenho que comunicar à central. Olha, fiz um testamento em nome de fulano de tal ontem. Quando esse fulano de tal falecer, é obrigatório a emissão dessa certidão. Aí a pessoa vai emitir essa certidão e vai constar lá. Essa pessoa deixou um testamento no primeiro tabelionato de Curitiba, por exemplo. Ou no primeiro tabelionato, ou no segundo tabelionato do Rio de Janeiro. Ou no 5º tabelionato do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Estado não, cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, enfim, porque cada cidade tem um tabelionato. E aí eles vão ver que aquele falecido deixou um testamento, só que essa certidão demora alguns dias para sair. Sabendo disso, o advogado já se adianta, já pede todas as certidões dos herdeiros, certidões atualizadas de vínculo, né, com o falecido. Então, certidão atualizada, se for casado de casamento, se for solteiro de nascimento, e os códigos de normas de cada estado trazem o prazo dessas certidões. Então, aqui no estado do Paraná, por exemplo, essas certidões têm validade de 90 dias. Passou, tem que renovar todas as certidões. Então, assim, isso é muito levado em consideração na hora de fazer o inventário, porque se o advogado já traz tudo pronto, sabendo disso, por isso que é importante saber, sabendo disso, já traz tudo pronto, a gente lavra imediatamente, não tem mais o que fazer, é só minutar e lavrar, tá? Então, a média é essa.
Mas comparem se fosse no judiciário, né? Enfim, voltando aqui na concorrência do cônjuge companheiro. Aí, vamos supor que aquele falecido deixou descendentes. E ele deixou um cônjuge ou um companheiro vivo, que é o cônjuge ou companheiro sobrevivente que a gente fala. O que acontece? Vamos precisar saber qual era o regime de bens do casamento. Porque a lei diz o seguinte, que o cônjuge sobrevivente só vai concorrer, ou seja, só vai partilhar aquela herança com os filhos do falecido se for casado num regime de bens que não seja o da comunhão universal. Então você já, é casado no regime da comunhão universal? Já tira o cônjuge não vai concorrer com os descendentes. Ou no regime da separação obrigatória, tira o cônjuge. Que regime da separação obrigatória é esse? Aquele regime que a lei impõe que seja da separação. São os casos dos maiores de 70 anos, são os casos que precisam de autorização judicial para casar, são os casos de suprimento judicial, maior de 70 anos, e que não fizeram ainda a partilha dos bens de um divórcio anterior, por exemplo. Aí, o artigo 1641 do Código Civil, inclusive esse artigo 1640, parágrafo único, está escrito aqui de maneira errada. A lei faz menção ao artigo errado. O regime da separação obrigatória está previsto mesmo no 1641. Foi um errinho ali do legislador. Mas, enfim, então, é casado no regime da separação obrigatória? Não dá para fazer, não vai concorrer com os descendentes. Engraçado que um dia desse uma escrevente nossa me procurou, preocupada. Doutora, tô preocupada porque a minha mãe começou uma união estável, já tem alguns anos, e meu pai faleceu há muito tempo, só que a gente nunca fez o inventário e a partilha de bens do meu pai. Por conta disso, a minha mãe é casada no regime da separação obrigatória. Só que esse companheiro já estava analisando quais seriam os direitos dele caso a minha mãe morresse. Aí ela veio conversar comigo preocupada. E daí eu falei, calma, porque ele não vai ter direito. Por expressa determinação legal, os bens que são da tua mãe vão ser de vocês, né? Os descendentes. Aquele que é casado sob o regime da separação obrigatória, ele não concorre com os descendentes. E aí, no regime da separação obrigatória, a gente tem que observar só a súmula 377 do STF, que diz que aqueles bens adquiridos na constância da relação vão entrar na comunhão do casal. Mas aí o que acontece? Tem que somente tirar a meação daquele cônjuge, tira a metade que é dele, que ele contribuiu para adquirir, a outra meação é da esposa, e o que for bens particulares dela é só dos herdeiros dela. Não entra aqui, tá? E por fim, no regime da comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então vejam que o primeiro regime da comunhão universal, ele falou que não concorreria com os cônjuges. E por que da comunhão universal não concorre com os cônjuges? Porque o legislador entende que aquele cônjuge sobrevivente já vai ter direito à metade de tudo que é a meação. Tudo que o falecido tinha. Então não haveria necessidade de também concorrer com os filhos num patrimônio à parte. Pode falar, Henrique. Marisa perguntou se comunhão universal ele não é herdeiro. Não é herdeiro, porque ele vai ser meio. Então gravem essa regra. Sempre que o cônjuge sobrevivente for meio, ele não vai ser herdeiro. E vice-versa. O inverso também é verdadeiro. Então vamos tirar como exemplo da comunhão universal. Na comunhão universal, metade é de cada um. Então, se a metade, ele já está levando a metade do patrimônio, que é dele, adquirido junto com o falecido, a outra metade vai ser destinada aos herdeiros, aos descendentes, tá? E aí, nesse caso, o cônjuge não concorre. Então, isso por expressa determinação legal. A mesma coisa no regime da separação obrigatória. É casado no regime da separação obrigatória, não concorre com os descendentes. Se adquiriu algum bem em conjunto com o falecido durante a relação, aí vai ter só direito à meação sobre esse bem, mas sobre o resto não.
E no regime da comunhão parcial, como que funciona? No regime da comunhão parcial, a pessoa ela pode ter bens particulares. Então imagina que o falecido comprou algum imóvel antes de casar. Aquele bem é um bem particular. E depois comprou outro imóvel durante o casamento, já com a ajuda da esposa. E ele faleceu. Aí o artigo diz o seguinte, que no regime da comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, ele não vai concorrer, salvo se o autor da herança tiver deixado bem particular. Então, por exemplo, por quê? Porque a gente tem que fazer essa divisão. Ele deixou algum bem particular? Deixou. Ele deixou algum bem comum, que é do casal? Deixou. Então, o que é que a gente tem que observar? A gente tem que observar que, sobre o bem comum, eu, que sou cônjuge sobrevivente, eu vou tirar minha meação. Tirei minha metade, porque a gente conseguiu juntos, construiu juntos. Mas e sobre aquele apartamento que ele tinha antes de casar, que é um bem particular dele? Aí, nesse apartamento, eu vou concorrer com os descendentes, com os filhos, tá? E aí entra um outro ponto que é de suma importância e que a gente precisa saber, que é objeto de uma das nossas aulas do curso também, que não tem como a gente falar aqui porque é muito assunto. Mas aí, se eu for concorrer com esses descendentes, vamos supor que ele tenha deixado 4, 5 filhos, e eu a cônjuge sobrevivente. Esses 4 ou 5 filhos são comuns nossos? Ou alguns são nossos e outros são deles de outro casamento? Isso tudo vai interferir na partilha de bens. Por isso que é importante estudar, gente. É muito detalhe. O direito sucessório é um mundo. Então, se for filhos comuns, vai ser dividida a herança de um jeito. Se for filhos particulares, vai ser dividida de outro. Ainda tem a possibilidade de filiação híbrida, em que metade existem filhos que são comuns do casal e filhos que são exclusivos do falecido. Enfim, então tudo isso vai interferir. Mas vocês viram que, se tratando de comunhão parcial, a gente tem que fazer essa distinção. É bem particular ou é bem comum? E aí, divide para que aquele cônjuge sobrevivente tire a meação dele sobre os bens comuns e concorra na herança sobre os bens particulares. Deu para entender? Mandem aqui. Eu não estou conseguindo ver meu Instagram, mas o Henrique está acompanhando. Se o pessoal me fala se deu para entender, Henrique. Gente, tá um aparato aqui. Um monte de luz na cara. Uma correria, né, Lu? Uma correria. E aí deu problema no computador, na transmissão. Porque eu queria trazer esse slide para vocês. Porque eu acho que só eu falando é mais difícil de prender a atenção. E eu trazendo o slide com o artigo da lei é mais fácil de vocês visualizarem. O Fagner perguntou, no regime parcial, o cônjuge sobrevivente não concorre com os herdeiros nos outros 50% dos bens comuns? O cônjuge nunca vai concorrer sobre os bens comuns. Ele tira a meação dele e a outra parte é só dos herdeiros. O cônjuge só concorre, por quê? Lembrem da regra que eu falei. Porque ele já é meeiro. Se ele é meeiro, ele não vai ser herdeiro. O cônjuge só vai concorrer na outra parte se aquele falecido deixou algum bem particular. Então, por isso que a primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: esse falecido deixou filhos? Deixou. Esse falecido deixou cônjuge sobrevivente? Deixou. Qual era o regime de bens dele? Comunhão parcial. Ele tem bens particulares? Tem. Eles têm bens comuns adquiridos na constância do casamento? Tem. Pronto, aí você já esclarece a sua cabeça. Então, vai ter herdeiros, o cônjuge vai concorrer nos bens particulares e o cônjuge vai ter a meação dele nos bens que forem comuns e os outros 50% dessa parte que é meação vai só para os herdeiros, sem concorrência dos cônjuges. Deu para entender? Vamos seguir aqui, gente. Então, a gente já falou, isso vale para comunhão parcial, ou isso vale para união estável também. Então, sempre lembrem do companheiro. Doutora, mas no companheiro não tem escritura de pacto antinupcial. Como que eu vou saber? Tem a escritura de união estável.
Se aqueles companheiros fizeram escritura de união estável, eles podem prever um regime de bens diferente do legal ali. É na escritura de união estável o documento hábil para que os companheiros escolham um regime de bens diferente, tá? E se não escolheram, se não fizeram escritura de união estável, aí vigora o regime de bens legal. Qual é o regime de bens legal? É o da comunhão parcial de bens. Então, se os cônjuges, que são os casados, não fizeram pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial. Se os companheiros nem têm escritura de união estável, é o regime da comunhão parcial. Ah, mas então eu sou companheira, tenho uma união estável já há 10 anos, eu vou no cartório fazer essa escritura então, vou formalizar minha união e fazer essa escritura de união estável. Chega aqui no cartório e fala, eu já estou com ele há 10 anos, eu queria o regime da separação. Cada um cuide dos seus bens e tal. E como eu já estou com ele há 10 anos, eu quero que esse regime da separação retroaja, ou seja aplicado lá para o nosso início da nossa relação. É possível? Pode fazer, doutora? Não pode. Se você veio regularizar sua situação de união estável agora e quer mudar o regime de bens do legal, ou seja, daquele que a lei prevê para os casos que ninguém optou um diferente, que é o da comunhão parcial, você só pode daqui para frente, tá? Você não pode daqui para trás. O que passou então, sem ter sido escolhido nenhum regime, é o da comunhão parcial, que já é o que a lei prevê para os casos de ninguém escolher nenhum regime. E o que você escolheu é daqui em diante, é daqui para o futuro, tá? Uma dúvida que sempre ocorre, gente. Então vocês viram aqui, só voltando no raciocínio, que a lei listou os casos em que o cônjuge sobrevivente não vai concorrer com os descendentes. Significa então dizer que no regime da comunhão da separação convencional, o cônjuge concorre. E isso é uma dúvida recorrente. Por quê? Porque as pessoas acham que por estarem casadas sob o regime da separação convencional, ou seja, aquelas que o casal convenciona, o casal que escolhe, não é a lei que impõe. Mas eles acham que, eu estou casado sob o regime da separação convencional, então eu não vou ter direito a nada, eu não tenho direito à herança, cada um por si, Deus por todos. E aí que está o erro. Não. Por quê? Porque o regime da separação convencional é um instituto, o regime de bens é um instituto de direito de família, tá? Significa dizer que se você separa em vida, vou me separar, me divorciar e eu era casado sob o regime da separação convencional. Se eu separo em vida, o que vai reger a nossa relação, a nossa partilha, é o regime que a gente escolheu. Mas se essa separação decorrer da morte de um dos dois, aí não é o regime de bens que vai reger a nossa separação. Quem é que rege a nossa separação que decorreu da morte? É o direito da sucessão, é o direito sucessório. E o direito sucessório diz aqui quem que não concorre. E a separação convencional não está aqui. Ou seja, se eu separo em vida, cada um com seus bens. Tem direito a nada, todo mundo fica com quem entrou. Se a gente está se separando porque um dos dois faleceu, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro daquele que faleceu. Deu para entender isso? Por quê, doutora? Porque aqui a lei não faz referência à separação convencional. Então, se o cônjuge deixou filhos, se o falecido, o autor da herança, deixou filhos e deixou um cônjuge ou companheiro sobrevivente que era casado sob o regime da separação convencional, esse cônjuge vai concorrer com os filhos, tá? Diga, Henrique. Tem algumas perguntas aqui. A Chiles perguntou, doutora, quando o companheiro tem uma casa e divide ela, dando já a parte do filho e ficando apenas com um quarto, sendo que ele está morando com uma nova companheira e daí os dois constroem a casa a partir desse quarto, como fica a situação? Gente, primeiro assim, tudo que é feito de maneira irregular é difícil a gente analisar e falar. Por quê? Porque qualquer tipo de construção
de alteração física no imóvel tem que ser refletida lá no registro civil, lá no registro de imóveis competente. Ah, foi construída uma casa, tem que averbar essa construção, tem que realizar as escrituras públicas referente a isso. Foi uma cessão que foi feita, uma doação. Muitas vezes as pessoas fazem as alterações, mas não refletem no registro de imóveis competente. Então, quando a gente vai fazer o inventário e tem imóvel envolvido, a gente vai pedir o quê? Uma certidão atualizada do imóvel. Se não estiver ali no imóvel, a gente vai fazer com base no que... Se não estiver, essas alterações físicas não refletem a realidade da certidão que consta no registro de imóveis, a gente vai fazer com base em quê? Com base na matrícula atualizada do imóvel. Então, para que qualquer direito seja previsto, tem que sempre manter atualizada a matrícula lá no registro de imóveis. E outra dúvida que também me perguntam é sobre o direito real de habitação do companheiro. O que significa isso? Do cônjuge ou do companheiro? Significa assim, que vamos supor que um casal more juntos numa residência. E quando um dos dois falece, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente tem direito a morar na residência do casal, onde morava antes. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas esse cônjuge sobrevivente, ele tem outros imóveis? Ou esse companheiro da minha mãe, esse companheiro do meu pai, essa companheira do meu pai, tem outros imóveis? Por que nós, filhos, temos que aceitar ela morando no imóvel que era do nosso pai ou que era da nossa mãe? Tem que aceitar. O direito real de habitação é previsto e ele incide sobre o imóvel utilizado como residência familiar do casal. O STJ entende que não é só uma questão de, como que eu posso dizer, de direito à moradia. É mais que isso. Existe uma relação afetiva com aquele imóvel. É onde o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente morava com o falecido. Então, os demais herdeiros têm que aceitar sim. E esse direito real de habitação, que também é objeto de uma das aulas nossas do curso, tem várias jurisprudências no sentido de que ele é vitalício. Então, mesmo que esse companheiro sobrevivente namore, case, se una com outra pessoa, os herdeiros vão ter que aceitar ele no imóvel. Mesmo que esse herdeiro sobrevivente, esse companheiro sobrevivente, tenha outros imóveis, os herdeiros vão ter que aceitar ele no imóvel onde residia com o falecido. Enfim, então tem muitas especificidades quando se trata do direito real de habitação. Henrique, tem mais alguma coisa? O Rubinho perguntou, bens adquiridos de herança anterior da união estável, o cônjuge sobrevivente tem direito junto com os filhos? Lu, consegue botar? Gente, bens adquiridos antes da união estável, o cônjuge, o companheiro tem direito? Depende. Qual é o regime de bens deles? É o da comunhão universal? O regime da comunhão universal? O da comunhão parcial? O da comunhão parcial, por exemplo, não vai ter direito. Se for da comunhão universal, eventualmente tem direito. Esse bem adquirido tinha alguma cláusula de incomunicabilidade? Se tinha, aí não comunica com o cônjuge. Se não tinha, comunica. Então, tudo depende do caso concreto. E aí a gente vai ter que analisar, né? Se tem alguma cláusula, algum ônus sobre esse imóvel, sobre esse bem, qual era o regime de bens, para dizer se vai ter direito a concorrer ou não, tá? Então, vamos lá. Visto esse inciso 1, a gente passa para o inciso 2. Vamos supor que esse falecido não tenha deixado descendentes, mas ele deixou pai ou mãe vivo. E aí vem o inciso 2. A sucessão legítima vai se deferir na ordem seguinte. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Ou seja, se ele deixou só ascendentes, não deixou filhos, mas deixou ascendentes, pai, avô, bisavô, o cônjuge também concorre. Se esse falecido deixou cônjuge, né? Porque se ele for solteiro, vai só para os ascendentes. Mas se ele tinha ou casamento ou união estável, ele também vai concorrer com os ascendentes desse falecido.
E aqui você perceba que não importa o regime de bens. Qualquer regime de bens, inclusive o regime da separação obrigatória, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes na herança do falecido. Entendeu? E aí pode surgir a pergunta, mas doutora, então nem preciso me preocupar com o regime de bens nesse caso. Só ver lá que deixou ascendente, deixou cônjuge, vamos fazer a concorrência e a partilha. Tem uma peculiaridade prática aí, em saber o regime de bens. Qual é? Se você verificar que aquele cônjuge sobrevivente era casado com o falecido sob algum regime de bens em que o cônjuge sobrevivente tem ameação, a utilidade prática de saber desse regime de bens é que sobre a ameação o cônjuge não vai pagar ITCMD. Por quê? Porque a ameação já é uma metade que é dele, então ele só vai pagar pela diferença. Entendeu? Então a utilidade prática de saber nesse inciso aqui o regime de bens é justamente para diminuir o valor do tributo, porque sobre a ameação ele não vai incidir, tá? E aí também tem uma aula no nosso curso só sobre concorrência de ascendente com cônjuge. Por quê? Porque se deixou um pai, a partilha é feita de um jeito. Se deixou um pai e um avô, é outra observação. Se deixou um avô da linha materna e avó da linha paterna, é outra observação. Então, é muitos detalhes que a gente precisa observar. Terceiro na linha de sucessão é o cônjuge sobrevivente. Então, aquele falecido não deixou descendentes, não deixou cônjuge sobrevivente, não deixou ascendentes, só deixou o cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge sobrevivente herda tudo, independente do regime de bens. Cônjuge e companheiro, tá? E só se ele não deixou cônjuge ou companheiro sobrevivente é que os colaterais vão ter direito na herança. Quem são os colaterais? Os irmãos, os sobrinhos, e aí vai dos graus, né? Os mais próximos excluem os mais remotos. Então, os irmãos têm preferência sobre os sobrinhos, por exemplo, a não ser que tenham direito de representação. Direito de representação é quando, vamos supor que aquele falecido deixe 3 irmãos, 2 deles vivos e um deles pré-morto, ou seja, que faleceu antes do autor da herança, antes do falecido. Aí, se esse irmão pré-morto tem filhos, esses 2 filhos vão receber representando o pai, que é pré-morto. Aí divide 1/3 para cada, e nesse caso do irmão pré-morto vai dividir entre os 2 sobrinhos do falecido, no caso. Então, tem uma aula só sobre o direito de representação, e o direito de representação tem que ser estudado com cautela, porque para você saber se o falecido, se um desses herdeiros renunciou, aí na renúncia não há direito de representação, se existe direito de representação per saltum, pulando uma das pessoas, enfim, são muitos detalhes que a gente precisaria conversar aqui por muito tempo. Mas aqui no que eu tenho que focar, o que vocês precisam saber é isso, é que se não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge sobrevivente, quem vai herdar são os colaterais. E os mais próximos têm preferência. Mas quem seriam os colaterais? Os irmãos, os sobrinhos, os tios, sobrinhos netos, tios avós. Então essas pessoas são os colaterais possíveis de aceitação dessa herança. Além disso, que a gente vê as pessoas falando, eu tenho um primo de 3º grau, de 4º grau, e nananã, que é o linguajar que a gente ouve. E não, gente, esses parentes mais distantes, eles não têm direito à herança, tá? Então, os legitimados a receber a herança são até os colaterais de 4º grau, que seriam justamente os primos, os tios avós e os sobrinhos netos, tá? Então, hoje o que eu trouxe para vocês é isso. Eu espero que tenha sido bom. E agora a gente vai passar para outra parte da nossa conversa, que é o seguinte. Falar um pouco sobre o nosso curso, tá? O nosso curso, isso eu trouxe assim só uma ponta do que é
o mundo do direito sucessório, do inventário extrajudicial. Porque para que a gente faça o inventário extrajudicial, a gente tem que saber as regras. Eu já vi alguns cursos, alguns livros trazendo a escritura pública na prática, mas como que você vai fazer uma escritura pública se você não sabe as regras de direito sucessório? Né? Não adianta nada eu saber qualificar as partes, saber quem são os herdeiros, quem é o falecido, se eu não sei a regra de direito sucessório para resolver aquele problema. E eu posso resolver errado e isso pode me trazer responsabilidade. Então, para isso é que eu trouxe uma amostra do que a gente precisa saber. Isso é só um ponto no oceano, é uma gota no oceano. Você precisa aprofundar, e para aqueles que têm interesse em aprofundar, é com essas pessoas que eu quero falar agora. Se você tem interesse em aprofundar, se esse assunto que te trouxe aqui, que te fez interessar aqui, eu nunca conseguiria ensinar tudo o que eu gravei no curso nesse webinário. A gente tem, né, uma limitação temporal aqui. Nosso tempo é limitado, eu precisaria ficar dias com vocês aqui conversando. E o inventário extrajudicial e o direito das sucessões envolve, como eu falei anteriormente, dezenas de outros temas que a gente precisa saber aprofundado. Né? E é por isso que aquelas pessoas que pensam em dar um passo além, aquelas pessoas que querem aprofundar e se tornar uma referência na matéria, em inventário extrajudicial, em direito das sucessões, é que eu vim fazer aqui um convite para vocês, falar do nosso curso. O nosso curso, anota aí, inventário extrajudicial. Eu dei o nome de inventário extrajudicial, mas vai ser, além de inventário extrajudicial, regras do direito sucessório. Tanto que ele é dividido em 4 módulos. Então, no primeiro módulo, eu vou falar sobre a introdução ao direito sucessório, para vocês saberem significados de institutos que a gente usa. Às vezes a gente usa palavras e vocês não sabem o que significa, porque de fato é muito técnico. Princípios que norteiam o direito hereditário, por que funciona assim, etc. No módulo 2 eu vou falar sobre sucessão em geral, né? Quais são as modalidades de sucessão, quem tem capacidade para suceder, quem tem capacidade para receber aquela herança, como que funciona a aceitação da herança e a renúncia da herança e a cessão de direitos hereditários, e os excluídos da sucessão, quem são aqueles que foram excluídos da sucessão, como que acontece a indignidade, a deserdação, como que faz o inventário quando algum dos herdeiros estiverem nessa situação. É possível fazer um inventário extrajudicial se tiver um herdeiro deserdado ou declarado indigno? Qual é a diferença de herança jacente e herança vacante? Isso tudo a gente vai falar no módulo 2 do curso. Módulo 3, a gente fala sobre sucessão legítima. E aqui a gente fala sobre a ordem de vocação hereditária, que eu trouxe um pontinho aqui para vocês, sobre como que funciona a sucessão na descendência, casos em que o cônjuge concorre com o descendente, sucessão de ascendentes, partilha entre os ascendentes, caso em que o cônjuge concorre com os ascendentes, sucessão isolada do cônjuge, artigo 1830 e a separação de fato há mais de 2 anos, porque tem casos em que o cônjuge perde o direito de suceder, e aí eu trago aqui, direito real de habitação, piso hereditário mínimo do cônjuge sobrevivente, sucessão simultânea de cônjuge e companheiro. Então, o falecido faleceu no estado civil de casado, mas tinha uma união estável. Como que funciona esse inventário, essa partilha dos bens? Direito de representação, e aí a gente vem e entra na parte prática, que é a parte que eu gosto, que é o inventário extrajudicial. Então, vamos fazer uma introdução nesse inventário extrajudicial, qual é a legislação aplicada, quais são os requisitos gerais, como é que é feita a escritura pública, a qualificação das partes, que documentos e certidões são necessários, onde tirar esses documentos, como ir buscar esses documentos, bens que não entram no inventário extrajudicial, bens que não são resolvidos pelo direito das sucessões, casos práticos, a gente trazendo vários casos práticos, e TCMD, como é que calcula, como é que emite, minuta da escritura de inventário, minuta de uma petição sugerida para os advogados, né, passarem para os seus clientes, depois passarem para o cartório, porque aí você já joga a bola para o seu cliente, olha, eu vou precisar dessa relação de documentos, você já ganha tempo para ir fazendo as outras coisas, enfim.
Então, com todo esse material, você vai primeiro entender do que se trata, para não confundir mais os institutos, né? Para que serve cada um, qual o problema que você consegue resolver com cada um, para então usar na prática da escritura, né? Seja se você está acompanhando um cliente, seja se você está atendendo para os casos dos escreventes, seja para você que está instruindo um escrevente, porque eu sei que enquanto tabeliã a gente precisa, em alguns casos, dar algumas respostas para os escreventes que nos procuram. E a gente precisa ter segurança para isso, né? Então, nada melhor do que estudar, aprofundar e ter aquilo na ponta da língua, né? E aqui eu quero trazer uma oferta irresistível para vocês. Então, a gente vai abrir o link das inscrições hoje, na sequência do término do nosso webinário. E eu trouxe um bônus, eu falei que aqueles que estivessem comigo ao vivo iam ganhar um bônus usando um cupom que a gente criou. Vou até procurar o cupom aqui para que vocês anotem aí e dê certo na hora da venda. Então, peraí. Tá todo mundo com áudio aí? Tá conseguindo me ouvir, Henrique? Sim. Ninguém tá reclamando de áudio? Tá todo mundo vendo e ouvindo? No começo só, algumas pessoas reclamam que gravou, mas agora... Então tá, porque agora que eu fui pegar o celular eu vi que estavam dizendo que o áudio tava ruim. Só no comecinho, assim. Então deixa eu ver aqui. Anotem aí que somente para aqueles que estiverem ao vivo aqui comigo vão usar o cupom. Aí outra coisa que eu ia falar para vocês também para aqueles que comprarem, que adquirirem um curso, enquanto eu procuro aqui o cupom, para aqueles que adquirirem um curso nas primeiras 24 horas, ou seja, até amanhã, à meia-noite, eu vou trazer alguns bônus para vocês. Primeiro, vocês vão ganhar 20% de desconto no valor do curso. E vocês vão ganhar uma mentoria coletiva comigo, tá? De 1 hora, para que a gente converse, eu entenda a dificuldade de vocês e... Deixa eu só mandar aqui. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de ter uma proximidade, né? De conversar, então eu vou abrir essa 1 hora para que a gente juntos se reúna e converse no ambiente privado, só a gente, para que eu entenda qual é a dificuldade de vocês, para que eu te auxilie. Enfim, isso vão ser para aqueles que adquirirem nas primeiras 24 horas. Então, vocês vão ganhar um cupom de 20% de desconto para aqueles que adquirirem até meia-noite de amanhã e 1 hora de mentoria comigo, tá? Uma mentoria coletiva. O cupom anota aí 2022. Então, só vou falar aqui para quem tá ao vivo com a gente. Anota aí 2022, tá? Anota aí 2022. Tá, doutora, mas e quanto que o curso vai custar? O curso vai custar R$ 1.297 ou 10 vezes de R$ 129,70, tá? Porque aqui a gente vai autorizar o parcelamento em até 10 vezes para que vocês consigam, o que seria, né? Um investimento desse para aqueles que estão aí do outro lado, porque vocês vão começar a perceber que sobra 3 opções pra gente, né? Ignorar essa oferta e continuar tendo os mesmos problemas que todo mundo tem, as mesmas dúvidas, inseguranças, perder cliente, perder uma escritura, enfim, trazer problemas de responsabilidade, né, para aqueles que tabelião, procurar atingir o mesmo resultado sem o curso. É possível também, né? Só que é demorado. As chances vão ser de que você vai cometer os mesmos erros que eu cometi, vai perder tempo de vida para conseguir chegar no resultado que eu cheguei.
Porque levando em consideração, a gente calcula que eu investi tempo, investi estudo, investi dinheiro, quanto que custa mestrado, doutorado, cursos, quanto que custa experiência, afinal eu já sou tabeliã há 7 anos, né? Aí você vai cometer os mesmos erros e tem um custo que a gente tem que levar em consideração, que se chama custo de oportunidade. O que significa o custo de oportunidade? Quanto você perde por não entrar nessa primeira turma, né? Quanto você perde por não começar já? Você vai perder um tempo, durante esse tempo você pode ter prejuízos em decorrência, né, de ficar fora da turma, você acaba que, eu não sei quando eu vou lançar a próxima turma, quem me acompanha sabe que eu estou na reta final de uma gravidez, então isso vai demandar também um pouco da atenção minha, enfim, então é o chamado custo de oportunidade. E a terceira opção que a gente tem é comprar o curso, começar a usufruir dele, começar a demonstrar para quem está ao seu redor que você já vai ter expertise sobre aquele assunto. À medida que você for estudando, você vai começando a entender e aprender, e isso vai se refletir naturalmente no seu dia a dia, né? Vai aprender o passo a passo, que eu acho que isso é o mais importante, né? O que diferencia o meu curso pago do meu Instagram, que tem vários conteúdos abertos, gratuitos? É a organização, né? Você não vai precisar montar um quebra-cabeça para chegar lá. No meu curso, todo o conhecimento está de uma maneira organizada, tá feito de maneira pronta e acabada para você chegar ao resultado final, né? E fora que tem alguns assuntos que não estão no meu Instagram, né? A grande maioria, inclusive. Então, se a gente for parar para pensar, quanto de tempo você economizaria na sua vida deixando de adquirindo o curso e deixando de investir o tempo que eu investi, né? E o que valeria mais, afinal, né? Qual seria a oportunidade de você ter um contato tão próximo com uma tabeliã, com uma pessoa que já estudou e investiu tempo para isso, com uma pessoa que tem mestrado, doutorado, qualificação, enfim, só uma venda, um imóvel que foi vendido, só uma comissão que você recebeu, só uma escritura que você deixou de apresentar problemas, por exemplo, já vai valer o valor do curso, né? Então, imagina o valor desperdiçado comprando livros, cursos, cometendo erros e etc. Então, eu mesma passei por isso nos últimos anos, né? E é por isso que eu tô aqui. Isso significa mais lucro para você, menos despesa com problemas, erros, etc. Perdas de venda, perdas de cliente. Mas nem tudo é dinheiro, existe também um relacionamento. Então, o relacionamento com o cliente, o relacionamento que você vai ter com colegas de curso, porque os colegas de curso, você não sabe a importância de você estar em um ambiente em que todas as pessoas estão focadas no mesmo objetivo, que é aprender aquilo. Um estimula o outro, a gente vai ter lives periódicas para conversar e discutir dúvidas de cada módulo do curso. Eu vou passar quiz, testes para testar o conhecimento de vocês, se vocês estão aprendendo cada etapa. Enfim, vai ser super legal. Só que a gente só vai ficar com o carrinho de venda aberto até a próxima quarta-feira. Ou que terminar antes, né? Se as vagas terminarem antes, ou até quarta-feira. O que terminar antes, fechou. Porque aí eu preciso me entregar para essa primeira turma, de corpo e alma, dando toda a atenção que eu puder. Vocês vão ter um suporte para dúvidas, etc. E aí depois, eu não sei quando eu vou lançar novamente por conta do meu atual estado, né? Mas seria isso. Eu estou aqui à disposição para caso tenha alguma pergunta. O nosso link para compra do curso, eu já vou deixar, acabando o webinário, eu já vou deixar ali na minha bio, e aí eu vou facilitar para quem quiser encontrar, enfim. E eu já tive muita procura ao longo desses últimos dias, então eu acho que não vai durar muito as vagas. Estou feliz por isso, pelo interesse de todo mundo,
Obrigada por me acompanharem até aqui, porque eu sei que numa quinta-feira já são 9h40 da noite, vocês estão aí firmes e fortes aprendendo, então eu estou muito feliz. Tem alguma pergunta, alguma questão, Henrique? Perguntar aí, vai ser quantos módulos o curso? O curso são 4 módulos, cada módulo tem em média de 9, uma média de 10 aulas. Além desses módulos, eu vou ter as lives periódicas com vocês e vai ser só para quem é aluno do curso, para justamente a gente fazer o tira dúvidas, conversar. Para aqueles que comprarem de hoje até meia-noite de amanhã, vai ter os 20% de desconto e também vai ter um direito a um webinário coletivo comigo. Então a gente vai ficar numa sala para conversar, para reunir, para eu entender as dificuldades de vocês. E ia ser uma surpresa, mas eu vou falar. Também vai ter no nosso curso uma aula com o registrador de imóveis aqui do Paraná, o Dr. Germano, que ele é registrador de imóveis. Ele vai falar um pouco sobre o registro dessa escritura de inventário no registro de imóveis, quais as situações que mais dão problema e dão nota devolutiva, não registram, o que seria importante observar para o registro dessa escritura. E aí o Dr. Germano, ele já foi desembargador do Estado de São Paulo, TJ São Paulo, e ele honradamente fez questão de participar do nosso curso e dar essa aula para mostrar o ângulo daquele que é o destinatário final da nossa escritura, que é o registro de imóveis. Então, ia ser uma surpresa, mas já que me perguntaram, eu resolvi já falar. Diga, Henrique. Perguntaram se as aulas serão gravadas e se é possível assistir mais de uma vez, e também perguntaram se ficam gravadas no Hotmart. As aulas estão gravadas, vocês vão poder assistir durante 2 meses, quantas vezes vocês quiserem. Vão ficar gravadas. Quem quiser assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quem quiser acelerar, pode acelerar. Durante 2 meses, que é o tempo de duração dessa nossa primeira turma, vão ficar lá à disposição para vocês, tá? E como eu falei, além das aulas gravadas, a gente vai ter lives online ao vivo, que é pra gente tirar as dúvidas que vocês mandarem para o suporte e ter uma aproximação melhor para eu entender como é que está acontecendo isso na cabecinha de vocês, qual é o ponto que está gerando dúvida e a gente conversar. Tem mais uma pergunta aqui, mas acho que foi respondida já. Quais os dias do curso, horário e duração? O horário do curso vocês vão fazer, tá? Então, se vocês quiserem ver a aula durante a noite, eu trabalho durante o dia, ou não, só vou poder ver aos sábados e domingos. Gente, vocês fazem o horário de vocês. As únicas coisas que vão ser online e ao vivo são as lives semanais. E aí a gente senta com a turma para estabelecer um horário que fique bom. E essas aulas, lives que vão ser só para a gente discutir as dúvidas, caso algumas pessoas não consigam participar, elas também, ao final, vão ser gravadas e disponibilizadas na plataforma, na Hotmart. Então, se alguém não participou, não conseguiu participar da live sobre Tira Dúvidas, ela vai estar lá depois para você assistir, quando você puder. Mais algum amigo? Então, acho que foi, né? Consegui responder todo mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. E acho que é isso, né, Henrique? Eu espero que vocês tenham gostado nosso webinário de hoje. Eu procurei trazer aqui algo mais profissional para vocês me acompanharem. E terminando aqui, a gente vai abrir o link de inscrição no curso. Vai estar ali na minha bio, tá? Então quem me segue no Instagram, é só ir ali onde tem. Agora não vai estar porque ainda está para a inscrição do webinário de hoje. Mas terminando o nosso webinário, eu já vou colocar ali para quem quiser adquirir nessas primeiras 24 horas e conseguirem os bônus que a gente está trazendo, vocês conseguirem, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.